Boa noite a todos, aos nossos amigos espíritas, a todos nós que estamos nesse momento vibrando pelo nosso planeta. Quero, nesse momento, falar um pouco a respeito da nossa situação nesse planeta Terra. De repente, todos andando de qualquer maneira, pensando de qualquer maneira, nunca voltado para o Deus, Criador do Universo e de todos nós. De repente, aparece uma pandemia desta e todos param. E nesse parar, todos nós façamos um pouco de reflexão a respeito do que está acontecendo, o que é que está havendo com a humanidade do planeta Terra. Não é dispersão? Estão dispersos, estão todos cheios de orgulho, de vaidade, de prepotência e tal. No entanto, agora nós temos que parar, vibrar, mentalizar Deus e orar para toda a humanidade, inclusive para a pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo. Então, meus irmãos, vamos fazer a oração, a leitura desta noite. Oração da migalha. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faz que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas não ficam indiferentes, quantos me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me em gota de remédio para a criança doente, atirar-me à distância quando surge na forma de pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro fazer ainda a alguém dos que chamam de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para refregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outro alguém que sou resto de prato para calha, resto de prato para calha do esgoto, mas, entretanto, mãos fraternas que me auxiliam, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no entre de infortúnio, refletindo na morte. Afirma que sou apenas a migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quiser falar em amor, narraste a história de uma drama. Dama perdida. E reportando-te ao reino de Deus, tomado de uma semente de mostarda, por base do teu ensino, faz, Senhor, que os homens me aproveitem na obra do bem eterno e que, para que me acompanhasse na capacidade de trabalhar, diz-lhe que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre riquezas dos poderosos e as joias fascinantes do santuário, e conta-lhe que me viste, me abandonaste nos dedos migalhas de pobre viúva e da afeição de um vintém. Mei.
meus irmãos, mais uma vez, nós agradecemos a todo mundo por esse mês de julho, que recordo muito bem que um grupo de estudo chamado Grupo de Estudo Centelha Divina tornou-se Centro Espírita Centelha Divina exatamente no dia 15 de julho de 1995. Naquele mesmo dia, nós tivemos intuição, então escrevemos uma música que chamava-se Nova Era. Logo depois veio outra falando da doutrina de amor, que é a doutrina espírita, e assim sucessivamente. E daí não parou mais de trabalharmos buscando esse fruto que eleva o homem ao reino celestial, que é o Evangelho do Cristo. E hoje à noite nós vamos ter a nossa irmã Giovana com a China Milenar, que é uma maravilha, do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. É um livro muito bom que todos podiam estudar, não só ler, mas estudar este livro para ver a história do nosso planeta. E no mês de setembro vocês vão ter a felicidade de ver a continuidade com outro espírito, que é Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Vamos então fazer a oração desta noite, né? Em agradecimento ao nosso Jesus. Mestre querido e amado Jesus, o quanto nós te agradecemos pela oportunidade de nos ter dado esse grande presente que chama doutrina espírita. O quanto enriquece-me, espírito que sou, tentando caminhar nas veredas que tu indicaste, levando comigo a cruz da minha renúncia. Senhor, sinto muito feliz, pois também me trouxeste e colocaste aqui na terra da promissão, Brasil, para diminuir as minhas cargas das minhas reencarnações pretéritas. Sei que se estou aqui é porque coisas de bem não fiz, mas da agora em diante, com a tua força, eu com certeza irei caminhar, sempre prestando atenção para não cair no poço. Salve, ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus. Rogai ao Pai por todos nós, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Doce e amada Mãe, naquele dia, o Mestre olha para ti e pede que não chore por ele. E olha para o João e diz: não chore por mim, filho. Eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí os vossos filhos. Chore por toda a população do planeta. Assim, Mestre, temos esse Espírito como uma grande protetora para toda a humanidade. E nesta noite, com certeza, a nossa irmã Giovana terá essa influência linda e maravilhosa de Jesus e Maria de Nazaré, nossa mãe. Com vocês, ou com todos nós, a nossa querida Giovana, desfilando mais uma vez com a China Milenar. Maria das Graças, oração. Oração que a Mônica pediu. Aproveitando, pedimos a todos que vibrem e orem pela nossa irmã Maria das Graças Santos Rocha. Ore por essa criatura que está precisando das nossas vibrações. Nesse momento, pedimos a Jesus, se for permitido por Ele e pelo Pai, que o nosso querido Dr. Bezerra, com toda a sua equipe, possa fazer uma visita à nossa irmã. Agora, vamos ouvir a nossa irmã Giovana. Olá, minhas amigas e meus amigos, uma linda e serena noite a todos. Que o Mestre Jesus, a bússola de nossa caminhada, nos envolva em sua paz e em seu amor. E que os irmãos iluminados, os guias espirituais de cada um de nós, possam nos inspirar nesse trabalho de hoje, em nosso estudo
em nosso aprendizado e, acima de tudo, na colocação de todo esse aprendizado em nossas vidas, no dia a dia e nas oportunidades que o Paizinho Celestial nos oferece. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muita paz para todos. Antes de adentrarmos ao nosso assunto de hoje, ao nosso tema da noite, a China milenária, nós gostaríamos de parabenizar o Centro Espírita Centelha Divina pela passagem dos seus 25 anos de existência física. Parabenizamos também aos fundadores do centro, ao seu presidente, senhor Gilvaldo, a Gal e a todos os trabalhadores que desenvolvem as suas tarefas abnegadas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, porque é muito importante estarmos debruçados na obra divina do Evangelho, difusão do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E o Centelha Divina como uma célula de amor aqui na Terra, né? Um foco de luz, está aí cumprindo sua missão de iluminar consciências, difundindo o estudo e a doutrina espírita. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que muitos e muitos anos de vida e existência estejam presentes com vocês e os irmãos à frente, os irmãos iluminados à frente, no comando dessa tarefa tão abnegada de amor e caridade. Parabéns a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho da noite com o tema A China Milenária. Esse tema ele foi extraído da obra A Caminho da Luz, do benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa obra ela foi escrita, né, ela foi trazida do mundo espiritual no ano de 1938. Olha só, um ano antes da Segunda Guerra Mundial. E lá nessa obra magnífica, eu sugiro que quem nunca leu ou estudou, que o mais importante é estudar, possa obter, né, essa obra magnífica e passar a ler e entender o que é que Emmanuel, tantas informações, tantas coisas maravilhosas que ele nos esclarece. Mas de que trata essa obra? Eu queria contextualizar, né, para que a gente possa adentrar ao nosso capítulo 8, que é a China milenar. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ele não faz uma contextualização histórica, como ele mesmo faz a ênfase lá, né? A visão que ele traz é uma visão mais espiritual. Do que trata? A Caminho da Luz. O título já é sugestivo, não é? Já está dizendo aí que trata da ascensão espiritual. E as civilizações, ele traz a história das grandes civilizações, o início das civilizações no orbe terrestre, traz informações sobre civilizações que estiveram aqui e se acabaram, né? Não estão mais, traz informações sobre nossos irmãos capelinos, que foram degradados do sistema de capela. A gente vai ver aqui por cima um pouquinho para poder entender. E outras mais informações sobre os grandes impérios. Então, assim, essa obra, ela vem mostrando, né, o percurso espiritual e a bondade, a presença do Cristo, o cuidado na sua governança para cada um de nós, para com cada um de nós, né? E a Caminho da Luz é o determinismo, né, da lei de Deus, evolução, chegar à luz. Todos nós somos centelha divina. Então, a comunhão com Deus, a evolução espiritual, nos tornarmos espíritos puros, angelicais, né? E então, Emmanuel traz lá nessa obra, desde o seu início, como se fosse um resumo do livro da Bíblia, né? Desde a Gênese, o Antigo Testamento, desde a Gênese até o Apocalipse, né? Então, assim, é um resumão muito bacana e espetacular, que a gente vai compreender muitas informações que a gente até hoje não conseguiu
captar, trazida pelas religiões e pela história também. Então, a civilização, o livro A Caminho da Luz, ele traz a história de uma civilização que foi degradada. Mas como assim? Degradada de onde? Jesus já dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós sabemos que o espírito ele é criado simples e ignorante, mas ele evolui. Ele vai evoluindo, né? E assim como existem as classes, né? As ordens espirituais das classes de espíritos, existe também a evolução dos mundos. Nosso planeta, o planeta Terra, o orbe terrestre, ele já passou pela classificação de mundo primitivo. Adentrou ao mundo de provas e expiações. E agora nós estamos experimentando um processo transitório de mundo de transição de provas e expiações para a regeneração. Será que é só o nosso planeta, só o nosso orbe que passa por esse processo? Não, a lei de Deus não é só para um. A lei de Deus rege todo o universo infinito. E então, em assim sendo, um orbe, um sistema, né, do cocheiro, uma estrela, nossa estrela é o Sol. Esse sistema, a sua estrela, é um sistema binário com duas estrelas, Capela, uma estrela de primeira grandeza, a nossa é de quinta, né? De primeira grandeza, esse sistema estava passando, né, por um processo, né, um dos planetas ali estava passando pelo processo, ou vários, ainda não temos tanta informação sobre isso, passando por esse processo que nós estamos passando hoje. E esse ciclo evolutivo rege todo o universo, né? Essa mudança, essa transformação, essa evolução. E naquele ciclo que eu experimentava, aquele orbe, existia uma porção, né, milhares, milhões, né, como Emmanuel diz, milhões de espíritos que ainda se compraziam no mal, ainda estavam carregados de vícios, egoísmo, orgulho, arrogância, empedernidos no mal mesmo, né? Então, para que o orbe não ficasse, né, à mercê de espíritos renitentes, revoltados, empedernidos no mal, né, porque a evolução não aguarda aquele preguiçoso, não aguarda o revoltado, não aguarda aquele que retarda. O mundo, tudo evolui. E aquele que não quer evoluir vai ficando para trás. Em um momento, ele vai ou pelo amor ou pela dor. E então, esse sistema de Capela estava passando por esse processo de evolução, e alguns espíritos que ainda não tinham conseguido alcançar a vibração evolutiva, né, a vibração adequada para permanecer naquele orbe, eles tiveram que ser exilados. E para onde é que eles foram? Para a Terra. Eles foram acolhidos por Jesus em nosso orbe. Vejam bem. Mas quando eles aqui chegaram, né, nós já tínhamos civilizações mais ou menos organizadas. Sabemos que o Espiritismo já trata disso, né? Charles Darwin também já falou sobre a evolução das espécies. Então o Espiritismo vem mostrando, né, os Espíritos nos contam lá no Livro dos Espíritos que nós somos frutos, né? Somos princípio inteligente e estagiamos nos diversos reinos da natureza. Até no reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal. E assim nós estávamos saindo de um mundo primitivo, onde ali o homem encarnava, o espírito encarnava, tinha suas primeiras encarnações.
ainda na África, né, o tronco mãe, né, o braço da humanidade terrestre ali na África, encarnavam os primeiros espíritos terrestres, né, os terráqueos, terrícolas. E dali, desse tronco, os espíritos, alguns partiram para a Ásia, né? Esses que partiram para a Ásia, eles foram mais afoitos, né? Mais aventureiros. E nessa aventura, eles se multiplicaram ali, naquela região da China, né? E então, em lá chegando, eles formaram as primeiras civilizações do planeta Terra. Mas ainda, né, mesmo naquele processo de tribos, né, selvagens ainda, foram formando aos poucos, foram construindo seu aprendizado pouco a pouco. Emmanuel vai trazendo lá no livro A Caminho da Luz que Jesus nunca deixou nenhum de nós à mercê do acaso, à mercê do tempo. Ele sempre enviou para nós missionários para alavancar o nosso processo de crescimento, de progresso. E assim foi feito desde os primórdios, com aquelas primeiras civilizações de lá, né? Porque o homem que foi da África para a Ásia, eles se organizaram em civilizações antes, né? Conseguiram adequar, se civilizar mais rapidamente e criar, né, várias tribos. E daí eles aprenderam a agricultura, a criação de animais, mas a parte religiosa, então Jesus começa a enviar os seus missionários. E em A Caminho da Luz, Emmanuel ele nos diz o seguinte, que ele traz três figuras desde a antiguidade não, a pré-história, né, naquela época das primeiras civilizações, ele nos traz três personagens da China que foram responsáveis pelos fundamentos da religiosidade daquele povo. O primeiro deles é Forri. Forri, não se tem muito a falar sobre ele, assim, sobre as suas obras. O que mais se sabe é o I Ching, né? Aquele livro onde tem figuras, sistemas de símbolos, trigramas. Então, Forri, na sua obra, ele já trazia ali, né, fundamentos, princípios e valores, virtudes. O trabalho da virtude com seu povo. Forri foi um imperador, né, naquela época, e com seu poder ele tinha como propagar os ensinamentos das virtudes, a necessidade, o teor moral, né, a necessidade que o homem tinha de crescer, de ser virtuoso, de ser firme em seus princípios. Propagou também muitos conhecimentos cosmológicos, né, de filosofia. Então, assim, foi um missionário enviado por Jesus nos primórdios das civilizações. Então, o homem não estava aquela criança solta, sem ter quem pegar na mão e guiar. A segunda personagem que é citada por Emmanuel é Lao Tse. Né? E Forri foi em torno de 3.468 a.C., veja bem, 3.468 a.C. aproximadamente. Lao Tse foi 6 séculos antes de Cristo. Foi mais outro missionário encaminhado pelo Mestre amado Jesus, o governador do nosso orbe, para auxiliar, alavancar os preceitos, os princípios da lei de amor, do cultivo e da aplicação das virtudes na vida humana, no processo de evolução, a necessidade de trabalhar as virtudes. E Lao Tse, né,
em seus ensinamentos, ele dizia que devemos fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. Isso Jesus já falou também lá mais na frente. Então, já lá antes, 6 séculos antes de Jesus, Lao Tse já trazia esse ensinamento, né? Do respeito e amor ao próximo, fazer ao outro o que quer que o outro lhe faça. Então, o cultivo das virtudes, ele deixa que o teor moral é tudo que fala em sua filosofia, em seus ensinamentos. E após Lao Tse vem a figura de Confúcio, também trazida por Emmanuel nesta obra, né? Confúcio já vem há 5 séculos antes de Cristo. E ele fundamenta a sua filosofia, os seus ensinamentos, a sua religião, em cima, que é o confucionismo, em cima, baseado nos princípios dos seus antecessores, que é Forri e Lao Tse principalmente. E Confúcio, né, todos eles trazem a questão da benevolência, o respeito, a humildade, e tem também a ideia de aperfeiçoamento espiritual, é latente até hoje naquele povo, na história daquele povo, né? Então, o culto aos antepassados sempre esteve presente e continua presente na cultura e nas práticas daquele povo, daquela área, né, da China. Então, essas 3 figuras são trazidas por Emmanuel na obra. Mas o que é que o que é que Emmanuel queria mostrar, né? Que ainda que sempre trazendo a informação do mundo espiritual, missionários, né, imbuídos no trabalho de educação moral, né, nas virtudes do homem. A civilização chinesa, vamos ver o que aqui, eu gostaria aqui de ler um pedacinho, né, um trechinho, para ver o que aqui Emmanuel fala deles, né? Ele diz assim: é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre. Olha só para que é que ele está examinando. Para observar a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre, para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária. Com seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Olha só, sem rumo certo. Então, expandiu, né? Se intelectualizou cada vez mais, aprendeu, expandiu conhecimento, construções, aquelas meditação, processo, eles tinham conhecimento de respiração, meditação, que auxiliam até hoje, inclusive cada vez mais está sendo colocada e utilizada no dia a dia de cada um de nós, por necessidade de equilibrarmos, do autoconhecimento. Então, eles tinham vários conhecimentos, né? E o que é que aconteceu? Nesse período, onde a China já estava ali fundada como uma civilização, né? Organizada como uma civilização já, né? Grande civilização. E aí chegam aqueles degredados de lá do sistema de Capela. Quem foi? Quais foram essas raças, né? Emmanuel fala de 4 grupos. Então, nas civilizações, na construção das civilizações do nosso orbe terrestre, além das 2 que já existiam, a raça negra e a raça amarela, contamos com mais 4, que são os egípcios, né? Que Emmanuel fala que eles eram a raça, né? O grupo que menos tinha dívida, né? Vamos falar assim, débito com a lei divina. Eles tinham grandes conhecimentos agrícola, meteorológico, de arquitetura. Até hoje nós vemos lá as pirâmides magníficas que ninguém sabe como foi construída, né? E detinham conhecimento de ciência naquela época e também da espiritualidade.
o cultivo da da espiritualidade era muito, né? O culto, a imortalidade da alma presente em seus cultos, né? Então, o que é que aconteceu? A prática do bem era muito realizada por eles. Então, desses 4 grupos, Emmanuel diz que os egípcios eram que menos tinham débito perante as leis divinas. Então, eles estiveram aqui, né? E dali eles ficaram naquele grupo por afinidade, que a gente sabe, desde a afinidade lá do sistema de capela, então eles se reuniram e fizeram a sua civilização. Em um determinado momento, eles retornaram à sua pátria, porque o amor era tão grande que eles trabalharam com muito afinco e retornaram à sua pátria espiritual, né? Então, aquele castigo, como diz o outro, né? Porque não foi castigo, são o que nós colhemos, né? As sementes, os frutos que nós colhemos. Eles colheram e retornaram felizes por terem quitado sua consciência com a lei de Deus. O segundo grupo que Emmanuel fala são os hindus, né? O grupo dos hindus, que esse grupo, né, eles se fixam ali naquela área da China, da Índia, e ali eles formam, né, traz sua contribuição no berço da filosofia. Ali é o berço da filosofia, né? Lá na Índia, traz técnicas de cura, meditação também, né? A meditação principalmente, eles falam dos corpos espirituais, mas Emmanuel traz, né, lá na obra, que eles tinham a questão do orgulho muito forte, a vaidade, e dali surgem as castas, né? Criação de castas, a segregação, o separatismo, e esse grupo, né, ficou aí ainda no planeta, né? Então, do grupo dos egípcios, já alguns, né, a maioria, quase todos retornaram ao sistema de capela, e alguns até se ofereceram ao Cristo para contribuir na educação dos terrícolas, continuarem aqui e auxiliarem na nossa educação, né? O outro grupo foram os hebreus. Os hebreus, né, trouxe uma grande contribuição do monoteísmo, era um grupo que acreditava num Deus único. E é daí, a partir dos hebreus, né, o povo de Israel, que nós tivemos a oportunidade de conhecer o Deus único, o monoteísmo. E a contribuição deles também foi muito grande. Eles eram muito fechados, né? Instituíram a existência desse Deus único, tinham uma fé muito grande, mas eram muito exclusivistas, né? Moisés, como missionário, né, esteve presente e instituiu as leis, a lei mosaica, os 10 mandamentos recebidos por via mediúnica, mas esse grupo também, pela questão do orgulho, viveu ali no exclusivismo, né? Fechado, não se misturou com os terrícolas. E o último grupo que Emmanuel fala são os arianos. Os arianos, esse foi o único grupo, né, que estava ali na Índia, e esse saiu dali da Índia e foram os que deram origem às nações indo-europeias, né? As nações europeias. Então, o que acontece? Esse grupo era, como diz, a rapa do tacho de lá, do sistema de capela, né? Aquela turma do fundão. Mas a turma do fundão trouxe muito conhecimento, muita inteligência, tecnologia, noções de estética, gosta de trabalhar, de desenvolver, de construção. Então, trouxeram muitas coisas boas, muita contribuição, e foi a única que se misturou com o terrícola, né? E aí foram formando as nações indo-europeias, os arianos. E esses eram os revoltados, aqueles que se revoltaram porque foram degradados. Aqueles espíritos belicosos, né, egoístas, ambiciosos, os arianos,
eles, apesar de todo o contributo que eles deram aos terrícolas por meio de trabalho duro, né, auxiliando no avanço no intelectual daqueles que ainda estavam na retaguarda, né, no primarismo, ainda nos seus primeiros passos, ainda assim eles não acordaram para a necessidade de despojarem-se dos seus vícios, né, das suas dificuldades, e foi justamente para isso que eles vieram, por meio do trabalho, né, da força do trabalho, do auxílio ao próximo, porque não tem nenhum pequeno que não possa auxiliar um menor, né? Todos nós podemos estender a mão uns aos outros. Então eles vieram para isso, ainda que degredados, vieram colaborar conosco e assim o fizeram. Mas eles deixaram a oportunidade passar. E mais Jesus percebeu ainda, né, na sua misericórdia, no seu amor infinito, percebeu que de todos os 4 grupos, os arianos foram os que se misturaram, confraternizaram com os terrícolas, e foi justamente para esse povo que ele encaminhou muito mais missionários, tanto na área de ciências, da filosofia, de todas as áreas, na área religiosa, né? Então Jesus sempre estendeu a mão para nós, né? Ele está na governança do nosso planeta e nunca nos deixou. Ele é o bom pastor. E nós temos, quando falamos de Forri, de Lao Tse, de Confúcio, Maomé, temos notícia também de Moisés, Buda, Gandhi, na Grécia Antiga, Sócrates, Platão, São Francisco de Assis, e temos tantos outros, né, na área de Galileu Galilei, Einstein e tantos outros missionários encaminhados pelo Mestre para alavancar o progresso, tanto o progresso intelectual quanto moral necessários ao nosso desenvolvimento e evolução espiritual, né? Mas nós, ainda incrustados naquele mal, naquela preguiça de crescer, de avançar, deixamos passar as oportunidades. Mas os capelinos, repetentes, né? Porque a gente tem que observar os orbes como grupos escolares, né? Vamos pensar o nosso orbe como um grupo escolar de ensino fundamental, por exemplo. Nós estamos no ensino fundamental, no 9º ano, e o nosso orbe, ano que vem, não vai ser mais de ensino fundamental, já vai ser ensino médio. O ciclo está passando para outro ciclo e não vai atender mais o ensino fundamental. Aqueles alunos que não passarem vão ter que ser matriculados em uma nova escola. E essa nova escola é um novo orbe, um novo mundo, um outro mundo que habitado, porque todos os mundos são habitados, né, conforme os espíritos já nos contam. Então, na casa de pai tem muitas moradas para receber seus filhos. E aqueles renitentes, né, estarão sendo convidados a deixar o orbe. Foi assim com os capelinos, mas que contribuíram com a evolução, deu um up na evolução das nossas civilizações, né? E dali dos arianos, todas as outras raças, eles se misturaram e povoaram todas as Américas. Então, assim, nós temos muito, muito a agradecer aos exilados de Capela, que ainda tem muitos aqui conosco. Então, o que é que acontece? Nós voltamos para a China milenária porque trouxemos o exemplo dos capelinos que não ouviram, não obedeceram, não cumpriram com a lei de amor, que a lei de Deus é lei no universo inteiro. Ela rege tanto o planeta Terra como todos os orbes do infinito no cosmos. Então, a lei de amor é a lei que Jesus veio trazer, é una. Eles não cumpriram com isso, não observaram e, infelizmente, tiveram que serem exilados do seu orbe. E o nosso planeta Terra agora está passando por esse
ciclo necessário para avançar. Vamos ver o que é que Lao Tse dizia para eles, orientava no livro da Senda, né? Um código moral, né? Que os livros dele, cada livro era um código moral. Lao Tse dizia o seguinte: o sábio que está no céu, isto é, cujo espírito está desprendido da matéria, obteve uma vida longa, e é lá no alto que seus trabalhos merecem a grande paz. É calmo no sulco que para si traçou, na procura torna-se conhecido. Não perde o tempo em procurar a glória vã, em ofuscar aqueles que estão em torno dele. Seu caminho sobe para o templo da sabedoria. Ele caminha com um passo igual, sempre avança e se eleva, descuidoso daquilo que não é para a assistência de seus irmãos e de sua própria perfeição. É, pois, desenvolvendo em si mesmo as suas qualidades que o sábio é admitido para atingir a senda. Olha só, desenvolver em si mesmo as suas qualidades. Essas qualidades são paciência, a esperança, a humildade. A senda não se alcança senão pela totalidade prática das virtudes e não pode ser encontrada senão no próprio indivíduo. Lao Tse. Os chineses, né, já tinham essas orientações desde antes de Cristo, 6 séculos antes de Cristo. Mas o egoísmo, eles avançaram, progrediram, se constituíram ali a sua civilização e se fecharam para o resto do mundo. As suas invenções, né, os seus inventos, as suas produções ficavam ali. Então, o que é que Emmanuel diz sobre isso? Vamos lá. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia. Apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos, é que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem de trocas incessantes. Olha só, vejamos o que ele está dizendo, que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem de trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Então, o problema da China, né, foi esse isolamento, esse segregacionismo. Eles se fecharam para o mundo e queriam criar potência para si mesmo. E esse livro nós temos que entender, porque hoje já não é mais assim, a China já se abriu, quando os estados indo-europeus entraram lá, né, os americanos, então eles conseguiram, né, implantaram empresas, isso depois da década, que acredito que foi 70, 80, acho que 80, então ao tempo em que Emmanuel escreveu esse livro era uma outra visão. Mas assim, essa parte não adiantava criar muralhas para ficar lá presos, né, criando aquele império para si mesmo. O egoísmo não leva a lugar nenhum. E o progresso, Jesus já dizia, né, amar ao próximo como a si mesmo. Você quer para si, você tem que querer para o outro o que quer para si. Né? E Lao Tse, Confúcio já traziam isso. Forri também, e vários outros, né? Sócrates na Grécia, tantos outros falavam e falam a mesma coisa, a mesma língua, a língua do amor. E então, aqui no livro As Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 37, que trata sobre a lei do progresso, e o título é Diante do Progresso. Olha só o que aqui Joana de Ângeles, que a benfeitora, diz o seguinte: o progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no Evangelho.
sempre atual. As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. E segue Joana: para serem autênticas as aquisições humanas, devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em vapor tóxico que culmina por aniquilar quem o detém. Para fechar, Joana diz o seguinte: estudo, pesquisa sim, mas amor também. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Nem o amor sem equilíbrio, arrebatamento que revela paixão e desconcerto interior, nem a instrução intelectual sem o conteúdo do amor, a transformar-se em vapor alucinante de vaidades perniciosas quão destrutivas. Sem o equilíbrio das duas asas, a ave não consegue voar, planando nas alturas. E segue essa mensagem muito linda da Joana de Ângeles, dessa obra, né? Leis Morais da Vida, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, aqui o que Emmanuel vem dizendo, né, que os europeus, os chineses, né, a China milenária, eles se insularam, eles se, né, cristalizaram ali com suas ideias, né, com as suas conquistas, e não se abriram para o mundo. E o egoísmo, ele trata aqui dessa questão do egoísmo, né, e a filosofia do Nirvana, ele trata aqui também, né, que era difundido em suas religiões, ali nas suas práticas religiosas, na meditação. Então, leva o homem a parar, a viver consigo mesmo, só que eles deturparam, e Emmanuel fala da questão dessa visão deturpada sobre o Nirvana. Olha só o que o Emmanuel fala sobre isso. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento, ele fala aqui antes, para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. E aí ele segue alguma coisinha e eu vou pular aqui para onde é interessante. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, lá, né, deles. Mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo imperturbável de quietude ou beatífica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Veja que maravilha, né? Então, Emmanuel traz a necessidade de trabalharmos, né, no auxílio do outro, para o desenvolver, né, o desenvolver da caridade, do amor ao próximo, extirpando assim o egoísmo, né, que é o principal impeditivo da evolução humana, né, da evolução espiritual, né, principalmente por conta que o egoísmo ele traz a pior chaga, conforme os espíritos nos dizem lá em O Livro dos Espíritos, é a pior chaga da humanidade. O contrário ao egoísmo, né, é a prática da caridade e do amor. Então, assim, nós precisamos, né,
desenvolver essas virtudes, né? Chegado a esse momento, alcançamos no nosso planeta, em nosso orbe, o momento culminante do progresso, desse mesmo progresso em que lá em Capela, no sistema de Capela, foi realizado esse ciclo, né? Nós estamos passando nesse processo. Muitos espíritos vindo de orbes mais evoluídos estão chegando aqui em nosso orbe para nos auxiliar. Missionários maravilhosos, abnegados, para estender as mãos a cada um de nós, né, no auxílio educativo, principalmente moral, que é onde nós devemos trabalhar mais e mais. Né? Nós avançamos muito na parte do conhecimento, mas a parte moral deixa a desejar. E foi justamente por isso, pelo egoísmo, pela ambição, pela arrogância, pelo orgulho, pela vaidade, pela extrema sensualidade, e tantas outras, né, espíritos grosseiros, empedernidos no mal, foi justamente por isso que aqueles irmãos, milhões de irmãos de lá de Capela, foram banidos e trazidos ao nosso orbe, nos primórdios das nossas civilizações. Então, se nós não quisermos passar pelo mesmo processo, o tempo urge, o momento é agora de estarmos arregaçando as mangas e trabalhando, mas trabalhando na autoiluminação de cada um de nós, né? Fazendo de cada um de nós a luz, com que a luz, Jesus falou, faça-se luz. Então vamos fazer a luz sair de nós e iluminar a nossa volta, trabalhar por nós e pelo próximo, no amor ao próximo, a humildade, desenvolver o amor, né? Trabalhar o perdão. Então, tudo isso, essas virtudes, nós necessitamos para esse processo de instauração da moralidade, que é onde nós pecamos. Então, as dores e os sofrimentos, né, sejam elas físicas, sejam morais, nos conclamam a urgente mudança, a urgente transformação. Não há mais tempo. Nós não podemos mais aguardar. A prática do amor, do bem, da caridade é urgente. E nós precisamos desenvolver isso, porque Jesus veio nos mostrar uma família universal. Inclusive, quando mostram a mãe e os irmãos a ele diz, quem são minha mãe e meus irmãos? Senão todos que fazem a vontade de meu Pai. Então, os mundos são solidários, as criaturas são solidárias. Temos irmãos iluminados aqui nos auxiliando agora e outros estão indo para outros orbes já, né, auxiliar aqueles menores, infelizmente, porque não condizem com a mesma vibração do nosso planeta. Para fechar, nós vamos ler aqui um trecho de A Gênese, o capítulo 18, itens 27 e 28, onde Allan Kardec diz o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo digno do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Em A Gênese, isso aqui, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, deixamos essa mensagem, né, para que não nos fechemos assim como a China milenar, né, se fechou para o mundo, né, na base do egoísmo. Nossos irmãos capelinos, que é um exemplo aí daqueles que caíram, os anjos caídos, né,
Então eles perderam o paraíso perdido e vieram para aqui, né, para reencarnar em corpos ainda um pouco atrasados. Mas que a gente possa desenvolver as virtudes, colocando em prática os ensinamentos do Cristo, nosso amado Mestre, o pastor que nos guia, né, o farol de nossa caminhada evolutiva, e assim a gente possa alcançar, né, a luz, né, a comunhão com Deus lá mais adiante. Mas não nos preocupemos com o amanhã, que façamos o bem hoje, trabalhando com amor, com afinco, na autoiluminação e estendendo a mão àqueles que encontrarmos no caminho. Então, uma linda noite para todos, né? Que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz e, mais uma vez, agradecemos à direção da casa pela oportunidade de trabalho e a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muita paz para todos. Estamos chegando ao final, meus irmãos. Que lindo, que bela palestra da nossa irmã. Prestemos bem atenção. Essas palavras que eu digo a vocês. Que bom nós dormirmos essa noite depois de ouvir uma palestra nessa qualidade com a nossa irmã Giovana. Agradeço a ela e peço a Jesus que sempre a ilumine para que ela continue distribuindo esse pão maravilhoso que Jesus disse: eu vos dou esse pão que alimenta o Espírito. E agora, meus irmãos, vamos cantar mais uma música que veio através da nossa intuição, que é exatamente para todos que estiverem sentindo algo. Preste bem atenção, todos que estiverem sentindo alguma coisa, vibrem, porque nesse momento as mãos misericordiosas de Jesus estará colocando em nós salutar e benéfico que cura as nossas dores morais e físicas. Tu me convidou, eu estou aqui, seguirei contigo e serei feliz. E nesta caminhada a luz vai brilhar e logo as trevas vão se dissipar. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, com o vosso amor. Cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, com a vossa luz. Na minha caminhada sempre eu caí, e quando te encontrei, logo te segui. A caminhada é longa, temos que caminhar, e o caminho irei encontrar. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, com o vosso amor. Cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, com a vossa luz. O teu evangelho veio me curar e minha luz logo vai brilhar. Tu és nosso modelo e guia também, e se faz ponte para nos ligar ao Pai.
Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, com o vosso amor. Cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, com a vossa luz. Meus queridos irmãos, vamos vibrar pela saúde dos nossos irmãos que se encontram no leito da dor em todo o planeta Terra, todos aqueles que foram acometidos pelo coronavírus, aqueles que estão sofrendo, os que estão desencarnando, que seja realmente enviado às colônias espirituais, os tristes e os oprimidos sejam, nesse momento, agraciados com a visita dos mentores espirituais para os alegrarem, que nesta noite todos nós sejamos visitados pelos nossos mentores e os guias espirituais, e que Jesus ilumine toda a humanidade e coloque no coração dos governantes das nações amor, muito amor, para que ele possa respeitar os seus governados, assim como os governados respeitem os seus governantes. Pedimos também pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, que o nosso irmão Ismael, governador espiritual da nossa pátria, nesse instante, ilumine todos os nossos políticos para que eles sejam honestos, governe com amor, com respeito, respeitando Deus acima de tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que Deus dê uma boa noite a todos e muita paz. Que assim seja.